Salve, pessoal. Vamos dar continuidade aí ao pensamento do Descartes, mas antes eu queria jogar para vocês, né, uma frase do Descartes que é muito conhecida que tem a ver com isso que a gente está falando, né? A gente não vai discutir o que essa frase significa agora, mas no final de todo esse processo da gente tentar entender o pensamento do Descartes, né, essa frase vai entrar em jogo e eu queria que vocês entendessem o que ela significa, o que ela representa, tá? A frase é: penso, logo existo, tá bom? O que vocês acham que essa frase significa? Então, esse vai ser um dos propósitos aí da nossa discussão, a gente tentar entender o que essa frase significa para a filosofia cartesiana, né? Para a filosofia do Descartes. A gente vai chegar nesse ponto, tá? Mas assim, o que a gente vinha dizendo? Né? A gente vinha falando do método da dúvida do Descartes. Né? Então, assim, o Descartes ele vai colocar a dúvida como um método e progressivamente ele vai duvidando de tudo que for possível, né? Até chegar em algo que seja indubitável. Né? Então, ele vai duvidar de praticamente de tudo e a gente vai ver como é que ele faz isso. Tá? Então, assim, ele divide essa dúvida, né, progressiva, é, que vai se agravando aos poucos, em três argumentos, tá bom? Primeiro, ele questiona os sentidos. Segundo, ele desenvolve um argumento do sonho que questiona é, é, o fato da gente saber se a gente está acordado ou não. E por último, ele desenvolve o argumento do Deus enganador que põe em dúvida praticamente tudo. Hoje, aqui agora, a gente vai falar sobre o questionamento a respeito dos sentidos e sobre o argumento do sonho, tá bom? Primeiro passo que o Descartes dá, né, é questionar os sentidos. Primeira coisa que ele coloca em dúvida são os sentidos, tá? E por que isso é tão estranho, né? Porque aparentemente, né, os sentidos são aquilo que a gente mais pode confiar, né, quando se trata de conhecimento, tá? Se vocês estiverem escutando um barulhinho aí, são os meus cachorros ali fora. Então, assim, eu vejo coisas, eu ouço coisas, né? Eu sinto coisas, né? Eu sinto gosto, sabores, né? E todas essas experiências parecem que são o que há de mais evidente, né? Pra gente, né? Mas o que o Descartes vai falar? Ele vai falar: os sentidos por vezes nos enganam. E se por vezes eles nos enganam, então a gente não pode confiar nos sentidos, né? E assim, que os sentidos nos enganam é um fato, né? Por ver, sei lá, exemplo bobo, né? Quando a gente está doente, o nosso paladar se altera um pouco, né? Várias vezes a gente acredita que está enxergando um amigo, né? E quando chega perto, vê que é uma pessoa que é diferente, né? A gente vê que estava equivocado, né? E quando isso acontece, parece que a gente de fato vê aquela pessoa e quando chega perto dá aquele baque, assim, e a gente vê que não é aquela pessoa que a gente estava imaginando. Então, assim, os nossos sentidos eles são equívocos, né? Eles nos levam a equívoco por várias vezes, né? E assim, por isso Descartes fala, se uma capacidade que a gente tem, né, nos engana, então a gente não pode confiar nela, tá? E aí a gente nota que o Descartes ele jamais pode ser um filósofo empirista, né? Lembra da aula de empirismo e racionalismo que a gente teve, né? Voltem lá, dão uma revisada, né? Os empiristas valorizavam os sentidos, né? Como sendo aquilo de mais confiável que a gente tem em relação ao conhecimento. Já o Descartes ele vai duvidar de cara dos sentidos, né? Por isso que ele não tem como ser um filósofo empirista. Depois a gente vai ver que ele vai se apoiar na razão, né? O que a gente pode confiar quando o assunto é conhecimento? Na nossa razão, né? E os sentidos ficam em dúvida aí, suspenso. Só que assim,
a gente viu que o Descartes ele quer agravar a dúvida ao máximo, ele quer duvidar de tudo que seja possível, né? E ele sabe que o fato da gente não poder confiar nos sentidos, né? O fato dos nossos sentidos serem falhos, são fatos bem pontuais. Então, assim, na maioria das vezes parece que a gente pode confiar nos sentidos, né? Então ele tem que dar um segundo passo, que é o argumento do sonho, né? Nesse segundo passo, ele vai agravar mais ainda a dúvida, né? E assim, no que consiste o argumento do sonho, né? E aí que vocês têm que prestar um pouco atenção para entender a jogada, né? O Descartes vai dizer o seguinte: esse argumento não é dele, mas ele usa, né? É um argumento que existe desde a antiguidade, mas que ele usa no método da dúvida dele, que é o seguinte, né? Se por vezes nós temos sonhos tão reais, mas tão reais, que naquele momento em que a gente está sonhando, a gente pensa estar acordado, né? Ou seja, a gente não tem como saber naquele momento em que a gente está sonhando que a gente de fato está sonhando. O que nos garante que nós não estejamos dormindo e sonhando quando a gente acredita estar acordado, né? Deu para perceber a jogada, né? Então, assim, ele questiona isso. Por exemplo, agora eu penso estar aqui acordado conversando com vocês, né? Olhando para uma câmera, né, para o meu celular e dando a explicação, né, para vocês a respeito do pensamento do Descartes. Mas o que me garante que daqui a pouco eu não acorde assustado e perceba que eu estou dormindo e estou atrasado para poder gravar a aula, né? Aí o argumento do sonho é esse: se por vezes eu tenho sonhos tão reais, mas tão reais, que eu acredito que estou acordado e que eu não tenho possibilidade naquele momento de saber que eu estou sonhando, o que me garante que eu não esteja sonhando quando eu penso estar acordado, né? Então, o questionamento é esse: a gente não tem nem como saber, né? É óbvio que isso é um argumento, né? Eu não acredito que eu estou sonhando agora, mas como é que a gente pode questionar esse argumento, né? Isso tem um sentido forte, né? Então, ele está levando esse argumento a sério, né? E ele está colocando esse questionamento para a gente, né? Então, cabe aí a gente refletir. Dá para saber, né? Porque esse argumento pega um ponto que é complicado, né? Que ele está se pautando na questão do engano. Então, assim, sempre que a gente está enganado, isso significa que a gente, naquele momento do engano, não tem condição de perceber que está enganado. Então, ele coloca o seguinte: o que me garante que eu não estou agora enganado a respeito do fato de eu estar acordado ou não, né? Então, é essa jogada, tá? Só que assim, o Descartes, ele quer agravar a dúvida ao máximo e ele vai entender que nem esse argumento do sonho é um argumento tão forte assim para colocar tudo que for possível em dúvida, né? Por quê? Independente de eu estar acordado ou de eu estar dormindo, eu sei que aquela parede ali ao fundo é azul, né? Então, eu tenho certeza a respeito disso. Independente daquela parede ser fruto de um sonho ou ser fruto da realidade, eu tenho certeza a respeito da cor azul, né? Um exemplo. Então, ele não colocou ainda tudo o que é possível em dúvida, tá? E esse último passo, que é o passo do argumento do Deus enganador, ele vai dar, né, a seguir, né, porque ele quer agravar mais ainda a dúvida. Por isso que algumas pessoas chamam o pensamento, a dúvida metódica do Descartes de dúvida hiperbólica, porque ele quer levar a dúvida dele ao extremo, né, a uma dúvida exagerada. Então, assim, ele quer ainda um argumento que seja mais exagerado do que o argumento do sonho. E o argumento mais exagerado, que vai colocar mais ainda as coisas em dúvida, vai ser o argumento do Deus enganador, que a gente vai ver na semana que vem, né? Espero que vocês acompanhem a próxima aula para a gente falar um pouco sobre esse argumento, né, do Descartes, do Deus enganador, tá bom?
por essa semana é isso, tá? Abraço, galera. Conforme a gente for trabalhando mais coisas, eu vou começar a botar uns questionáriozinhos para vocês checarem se vocês estão entendendo bem, né, o pensamento do Descartes. Valeu? Abraço.